Olá! No ar mais um Câmara em Ação. O jornal que mostra aos cidadãos aracajuanos a atuação dos seus vereadores. Veja as principais manchetes do programa de hoje. Emanuel e Dr. Gonzaga falam sobre violência contra idosos. Elber afirma apoio do PSB a Dilma Rousseff. E Juvencio comenta nota de jornal. O Câmara em Ação começa agora. O presidente da Câmara, o vereador Emanuel Nascimento, utilizou a tribuna para lamentar a crescente violência contra o idoso em Aracaju. Eu quero manifestar a minha solidariedade aos idosos da minha cidade, do meu estado, do meu país, e quero colocar claramente a minha indignação, a indignação do vereador Emanuel Nascimento contra essas pessoas que agem dessa forma. Eu não quero acreditar que um filho com a pessoa da família age assim contra um idoso, contra um avô e contra um bisavô. Mas é preciso que a sociedade proteja os nossos idosos. E é preciso que o Poder Legislativo Municipal e os representantes do povo de Aracaju comecem a trabalhar nessa direção, no sentido de proteger cada vez mais o idoso contra essas agressões e contra essas violências. Por isso que ocupa esse pequeno expediente, enviando meu abraço a todos os idosos, a minha solidariedade. Um abraço também aos filhos que tratam bem os idosos, os parentes que tratam bem os idosos, mas minha indignação contra aquelas pessoas que cometem alguma agressão contra o idoso, ou física ou verbal. Também falando sobre a temática, o vereador Dr. Gonzaga falou sobre este tipo de agressão fora do seio familiar, contra a terceira idade. Os idosos, eles não estão só sendo maltratados em sua casa. Inicia-se sim os maltratos em sua casa, mas continua também na rua. Maltratos nos ônibus, maltratos nos bancos, maltratos em todos os lugares em que eles frequentam. Por isso que eu trago hoje pela manhã, senhor presidente, já que os maltratos são diários e a imprensa noticia todos os dias, e ainda ontem a TV Record mostrou com muita clareza os maltratos em relação aos motoristas, em que, quando o idoso vai adentrar no ônibus, eles automaticamente puxam o ônibus e o idoso cai, levando a politraumatismo. O vereador Ivaldo José destacou a iniciativa do governo do estado em relação ao combate do trabalho infantil. O parlamentar também prestou homenagens ao radialista Carlos Gato, assassinado em 2001. Quando a gente fala do combate ao trabalho infantil, me vem logo à mente a figura e o nome de Carlos Gato. Carlos Gato, que foi um guerreiro e que perdeu a própria vida no combate ao trabalho infantil. Covardemente ele foi assassinado na região da citricultura por pistoleiros contratados, segundo a polícia, por grandes produtores de laranja, que queria continuar usufruindo da mão de obra infantil. Vereadora Miriam Ribeiro, presidente desta casa neste momento, e do PSDB, não sei se a senhora se lembra, você estava em Puquim, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso aqui esteve ao lado do então governador Albano Franco, e foi através, vereador Juvencio, de Carlos Gato, que Fernando Henrique Cardoso lançou com sucesso no Brasil, o programa chamado Bolsa Escola. O vereador Valdir Santos agradeceu à população de Nossa Senhora do Socorro por recebimento de prêmio pelo seu programa de rádio. Eu quero agradecer à população de Socorro que escolheu o nome desse vereador que aqui vos fala. Troféu imprensa, político que tem uma vida atuante aqui no parlamento. Eu quero fazer um agradecimento à população de Socorro que nos escolheu. Agradeço ao jornal Socorrense, que também fez uma edição muito boa a respeito do trabalho do vereador Valdir Santos. Eu aproveito para agradecer à população de Nossa Senhora do Socorro e, graças a Deus,
pelas manhãs no programa de 5 às 6 da manhã na Rádio do Atalaia e no programa das 14, hoje por causa da Copa, das 14 às 15 horas, eu recebo muitos telefonemas, tanto de Socorro, como também aqui do Santa Maria, Coqueiral, enfim, de todo Aracaju. E graças a Deus é o reconhecimento do trabalho que me propõe a fazer nesta casa. O vereador Elber Batalha Filho falou sobre o Congresso Nacional do PSB, que aconteceu em Brasília. O parlamentar ratificou o apoio do seu partido à candidatura de Dilma Rousseff. Quero apenas comunicar oficialmente a essa casa que na última segunda-feira me fiz ausente da sessão da Câmara de Vereadores de Aracaju, porque participei em Brasília da Convenção Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Na reunião da Executiva Nacional, foi deflagrado todo o processo de diretrizes para as coligações estaduais e os rumos que o partido tomará a nível nacional, que, como é conhecido de conhecimento de todos, será de apoio à chapa encabeçada pela pré-candidata Dilma Rousseff e que tem como vice o atual presidente da Câmara Federal, Michel Temer. Várias diretrizes foram traçadas e o PSB terá, muito provavelmente, em âmbito estadual, a sua convenção no próximo dia 30 de junho. O vereador Magal da Pastoral voltou a falar sobre a aprovação do projeto Ficha Limpa, sancionado na última semana. O parlamentar destacou a participação popular na aprovação desta lei. E nós falávamos, na oportunidade, da importância da iniciativa popular. Esse projeto tem origem no povo, nas entidades que promoveram um abaixo-assinado e encaminharam para o Congresso Nacional cerca de 1.600.000 assinaturas. Para que todos percebam a importância da participação e, de certa forma, da pressão popular. Quando eu digo pressão é porque o povo, quando quer, quando se junta, quando se une, ele faz valer o seu pensar. O povo, quando se junta e quer, efetivamente consciente, ele leva até onde for necessário o seu pensamento e a sua reivindicação. O vereador Juvencio Oliveira comentou nota publicada em jornal local, que criticava o posicionamento do parlamentar em relação aos seus discursos. Mas fui surpreendido no último final de semana, em que uma notinha lá no Periscópio dizia assim, o título, desculpe-me se não consegue chegar, mas era uma crítica dura ao vereador Juvencio Oliveira, dizendo que a oposição anda irritada com os pronunciamentos do vereador Juvencio Oliveira, porque normalmente eu tenho passado talquinho, ainda diz assim, ó, que eu ando passando talquinho no prefeito Edivaldo Nogueira e no governador Marcelo Della. Tenha paciência, eu não sou menino, eu já vou fazer 47 anos, vereador Valdir e colegas. O momento que eu tinha de viver Tarzan foi um tempão atrás, que Tarzan que vive de aventuras, não vivo mais de aventura, passou, eu considerei, passou, tenha paciência. Eu até desculpo o jornalista, ou quem sabe, quem criou aquela notinha, porque é o seguinte, eu já não sou pago por João Alves, não sou pago por Marcelo Della, não sou pago por Albano, nem por Valadares, sou pago pelo povo. E o Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Assista às sessões da Câmara de Vereadores ao vivo, através do site www.câmaradearacaju.com.br e também pela rádio Liberdade AM, das 9 ao meio-dia. Até o próximo programa. Até lá!